dias, anteontem, na realidade, nós fomos surpreendidos com um ataque terrível em um colégio aqui em São Paulo. Foi na segunda-feira, né? Segunda-feira de manhã, no colégio Sapopemba, zona leste de São Paulo. Um menino lá maluco abriu fogo contra algumas colegas, matou uma delas e, nesse momento, é claro, ele está recluso lá na Fundação Casa. Um assunto mais do que sensível. Impressionante como a gente discute esse tipo de assunto. O tempo passa, a gente para de discutir, aí acontece um novo crime, a gente volta a discutir novamente. Ações são tomadas, eram tomadas de uma forma meio atabalhoada, hoje você até percebe, consegue identificar mesmo um avanço no combate a esse tipo de crime, mas ainda não somos, infelizmente, 100% eficientes. Eu concordo plenamente que o avanço é considerável, tanto que mais de 100 crimes dessa natureza só aqui em São Paulo esse ano foram evitados, mas a gente ainda não consegue ter 100% de garantia, 100% de segurança dentro dos colégios. Alguns ataques que aconteceram recentemente mostram para a gente que os indícios muitas das vezes não são apresentados. Mas mesmo não sendo apresentados, nós não podemos aceitar isso. Não adianta falar, não tem o que fazer. Não tem o que fazer porque uma vez ou outra a gente vai ser surpreendido. Não, tem o que fazer. Nós temos que continuar cobrando e fazendo com que o Estado continue se mexendo nesse sentido. Colocando mais psicólogo, voltar a discutir a possibilidade de se implantar detector de metal, reforçar policiamento, deixar a Guarda Civil Metropolitana mais atento, fazer com que o botão do pânico funcione cada vez de uma forma mais eficiente. Ou seja, a gente não pode parar. E há mais um avanço, né, Aninha? É mais um avanço que a gente tem a partir dessa semana, né? Começou a valer, Joel, o uso ou o trabalho, né, de seguranças particulares nas escolas estaduais de São Paulo, as escolas públicas, né? Isso é um assunto bastante polêmico. O projeto foi anunciado lá atrás. Depois, né, alguns dias depois do primeiro caso que nós tivemos em São Paulo nesse ano, que foi numa escola do Butantã, onde infelizmente a professora Elizabeth foi morta a facadas por um aluno, né? E na época o governo de São Paulo falou em 2 projetos, o dos psicólogos, que está valendo desde agosto, e também a contratação de segurança particular. E eles começaram a trabalhar nessa semana, por coincidência ou não, em que houve esse ataque. Não serão profissionais em todas as escolas a princípio. O governo contratou 1.000 vigilantes para capital, interior e litoral. 774 já estão assumindo seus postos. É um vigilante o dia inteiro para aquela escola. Outros 226 estão tendo a contratação finalizada agora. O projeto começou pelas cidades do ABC Paulista na segunda-feira e até o fim da semana todos esses 774 estarão trabalhando. O projeto está custando 70 milhões de reais todos os anos. Essa é a estimativa, o orçamento do projeto que foi anunciado pelo governo. O que a Secretaria Estadual da Educação diz é que esses vigilantes, né, as escolas, aliás, que receberam os vigilantes, foram selecionadas de acordo com alguns critérios, como vulnerabilidade da comunidade e a convivência no ambiente escolar. Então, aquelas que já têm um histórico de violência, por exemplo, né, passaram aí na frente para receber essa contratação. Outra regra é que as empresas de segurança tenham consultado os antecedentes criminais dos trabalhadores antes da contratação. Lá atrás, quando esse projeto foi anunciado, a ideia era colocar segurança desarmado nas escolas. Mas a gente pediu essa confirmação para o governo do estado e espera uma resposta. Não houve ainda confirmação se esses profissionais estarão armados ou não. A gente pediu também uma entrevista, né, com o secretário da Educação, Renato Feder, mas não houve nenhum retorno em relação a isso. Porque a gente quer entender como é que vai funcionar de fato esse projeto que pode dar certo. Pode inibir algum tipo de ataque, pelo menos é essa a nossa torcida. Mas, de qualquer maneira, Joel, eu conversei com uma especialista no assunto, a Cláudia Costin. A Cláudia hoje é a diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV. E ela tem experiência dos dois lados aí desse terreno, né, dos dois lados do muro, porque ela é uma especialista, mas também era secretária de Educação do Rio de Janeiro quando teve o massacre de Realengo. Ela já falou com a gente já, aqui. Em 2011, ela era secretária da Educação, quando 12 crianças foram mortas nessa tragédia, né, mais uma na história brasileira. E ela me disse o seguinte, que a segurança nas escolas pode ser efetiva, principalmente para os pais, né, que estão nervosos com a segurança dos filhos, mas não pode ser tratada como uma solução. É uma coisa paliativa,
para ser o último filtro, sabe? O último recurso antes de um ato de violência acontecer. Vamos ouvir a fala dela. Sempre que há um ataque a uma escola, pensamos em coisas que poderiam ter sido feitas para evitar a situação dos psicólogos na escola, a segurança maior, chega-se até a pensar em detetores de metais, apesar de as evidências internacionais irem ao contrário do que alguns pensam imediatamente. Muitos dos ataques nos Estados Unidos eram em escolas em que havia detectores de metais e seguranças privadas. Não é que é equivocado pensar em seguranças privadas. Muitas redes de ensino terceirizam a contratação de seguranças para que haja algo a mais, até para dar uma sensação para os pais e para a própria comunidade escolar de que a situação é mais segura. Mas nada substitui educação para a paz. Os seguranças particulares podem sim ajudar para além de rondas escolares, que também são muito importantes, mas eles ajudam mais na sensação do que exatamente no enfrentamento da crise quando ela ocorre. O mais importante de tudo é prevenir. Fácil de falar, dificílimo de fazer quando a violência está no entorno da escola, quando toda a sociedade se fez violenta. Então, o que ela fala é isso, né? É difícil de fazer isso, da gente criar uma cultura de paz e tudo mais. Até porque, Joel, tá todo mundo louco. A nossa sociedade está doente. E faz tempo, muito pior desde a condição da pandemia. A gente vem falando sobre isso, a intolerância no trânsito, por exemplo, brigas banais que terminam em espancamento. Ontem mesmo teve um caso no Tatuapé, Joel, na Zona Leste, de uma briga por causa do valor da mensalidade de estacionamento. Um chegou cobrando o outro, de repente um puxou a arma e atirou no outro, matou o dono do estacionamento. Umas coisas banais. E então a gente tem que tentar melhorar essa cultura, cuidar melhor dos nossos adolescentes. Mas enquanto isso, mais recursos de segurança, segundo o que ela fala, são bem-vindos. Aí eu fui conversar, Joel, com as prefeituras de algumas cidades aqui na região metropolitana para entender como é que elas estão lidando com a questão. Na capital paulista, foi colocado aquele programa de mães guardiãs, né? Que ficam lá para ajudar no funcionamento da escola mesmo, e elas também estão ajudando na identificação de casos de violência, além da ronda escolar reforçada com a Guarda Civil Metropolitana e aquele botão do pânico, para chamar a polícia com velocidade. Mesma coisa que está acontecendo em Osasco, em Guarulhos também, né? E Guarulhos está com câmeras dentro das escolas, o que tem auxiliado nesse monitoramento. São Bernardo do Campo também reforçou a Guarda Civil Metropolitana nas escolas. São Caetano do Sul, eu achei interessante porque eles usam a Guarda Civil, mas também estão com um edital aberto para contratar segurança particular, igual o governo de São Paulo está fazendo. Eu não sei qual que é a prerrogativa, mas você pode, por exemplo, colocar uma pistola de choque com um cara desse aí. Aquela taser, né, que a Guarda Civil utilizava antigamente. Felizmente não utiliza mais, só utiliza em algumas situações diferentes, né? Eu digo felizmente porque houve um avanço grande. Hoje nós temos a Guarda Civil Metropolitana, não somente em São Paulo, mas em outras partes do Brasil, armada, que é um efetivo mesmo de combate ao crime, não tem como você pensar diferente. Mas é interessante ouvir a especialista aí quando ela fala que em alguns colégios dos Estados Unidos, mesmo com o detector de metais, aconteceu ataque. Nós tivemos ataques. Por que é interessante? Porque tem tudo a ver com o que nós falamos ontem. Nós não falamos aqui que o detector de metais é o salvador da pátria, que ele vai resolver todo e qualquer problema nesse sentido. Não, ele é mais um fator para complicar, para dificultar a vida de um cidadão que tem a intenção de cometer um crime. Ele é mais um ponto dentre tantos. Assim como segurança particular, o funcionário que será colocado agora em cada colégio, também é mais um fator de dificuldade para um cara cometer um crime. Não tem como você ir contra isso. E outra coisa, eu quero acreditar que um segurança desse, ele não será simplesmente uma pessoa na porta do colégio. É um cara que vai poder criar ali uma rede de informação interna no colégio, ter contato com alguns alunos
ele, através da confiança que ele vai ganhar com esses alunos, ele pode receber uma informação antecipada, muito mais antecipada do que o próprio diretor, do que o próprio professor. Sabe aquele cara, gente boa, que está no colégio ali, que consegue levantar algumas informações que não são levantadas de uma forma convencional? Ele pode agir dessa forma. Sim. Ele certamente terá o acesso ao botão do pânico. Então, não necessariamente uma pessoa dentro da sala de aula tenha que apertar o botão do pânico. Ele já estando ali no ambiente externo, ele pode ter condição de acionar esse botão do pânico com uma velocidade maior. Ou seja, é uma função que chega para agregar, sim, nesse combate. Eu acho, né? E a Cláudia Costin concorda também, e a gente segue aguardando aqui o posicionamento do governo do estado de São Paulo com mais esclarecimentos, né, que são necessários. Muitos ouvintes estão na dúvida, mas eles vão estar armados? Eles não vão estar? Como é que vai ser a abordagem? Então, acho que é legal também, se houver um esclarecimento maior, um detalhamento, né, para a gente trazer aqui a informação completa. Né, tô viajando aqui, mas se você pensa em colocar uma pistola aí de choque com o cara, já é um avanço. Acho que pode funcionar, sim, pode ser interessante. E se lá na frente a gente continuar com essa discussão e lá na frente chegarmos à conclusão como sociedade que há necessidade mesmo de se colocar o detector de metais, que se coloque. Não dá para abandonar completamente essa discussão de forma alguma. De jeito nenhum. Talvez lá na frente a gente entenda que seja necessário sim colocar também o detector de metais, além desse segurança, Em algumas além do botão do unidades, né, pânico. por exemplo. É claro. isso.